Graça e paz, mais uma vez estamos aqui reunidos para continuarmos o mês da família e hoje nós estamos dando início à Semana da Família. Dessa vez diferente, né? Onde nós estamos cada um em nossos lares, mas a presença do Senhor Jesus, ela se faz presente nas nossas vidas e que nós possamos sentir o Espírito Santo do Senhor falar aos nossos corações. Nós neste momento estaremos orando, agradecendo ao Senhor por este dia e que nós possamos ouvir a voz do Senhor a falar aos nossos corações. Oremos. Senhor Jesus, graças te damos, ó Pai, por esta oportunidade onde nós estamos colocando as nossas vidas, ó Pai, no teu altar. Essa semana que é tão especial para nós, famílias do Senhor, ó Pai, que nós, mais uma vez, Senhor Jesus, possamos aprender um pouco mais da Tua Palavra, que nós possamos ouvir de Ti, Senhor Jesus, ouvir a Tua voz, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, ó Pai. Muito obrigado por este dia, muito obrigado por tudo aquilo que já aconteceu, e nós já agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que nós ainda iremos ouvir e servir ao Senhor nessa noite, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós estaremos lendo a palavra do Senhor que se encontra em 2 Coríntios 4. Estaremos lendo os versículos de 13 a 18. 2 Coríntios 4, 13 a 18. E assim nos diz a palavra do Senhor. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor Jesus neste momento, entregando a Ele todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, em nome de Jesus. Há um
Neste momento nós entregamos a palavra ao nosso pastor. Graça e paz, queridos irmãos, como a irmã Josi já disse, estamos dando início nesta noite à Semana da Família e com muita alegria eu quero passar a palavra para o pastor Wilson Fernandes. Ele é pastor da Igreja Batista em Jabaraí, em Guarapari. Eu quero então franquear a palavra ao pastor Wilson. Obviamente o formato dessa Semana da Família é bem diferenciado. Eu vou passar a palavra para ele e ele estará então ministrando a palavra de Deus nos nossos corações. Eu quero orar então para que ele seja uma bênção em nossas vidas. Oremos ao Senhor. Amado Deus, nosso querido Pai, nós queremos ter famílias saudáveis em tempos de crise, Senhor. Por isso estamos aqui. Pedimos, ó Deus, pela vida do pastor Wilson Fernandes, seja ele instrumento do Senhor a falar em cada coração nesta noite. Nós oramos confiadamente em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, amados. Nós estamos muito felizes dessa oportunidade de lhes falar sobre famílias saudáveis em tempo de crise. A convite do pastor Daniel e da irmã Joyce. Nosso desejo é que essa palavra seja bênção para a sua família. Para começar, vamos ler a palavra de Deus, Evangelho de São João, capítulo 16, verso 33. Diz assim a palavra de Deus: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus estava dando aos seus discípulos uma palavra de esperança, de preparação para tempos difíceis que eles iriam passar. Não era um texto que falava de casamento, de família, mas se aplica perfeitamente ao contexto que nós estamos vivendo hoje, de um mundo cheio de crises, cheio de problemas, de quarentena, de pandemia, de crise do mundo que acabam afetando a família. E nós precisamos estar preparados e prevenidos para que a nossa família não sofra, não seja enfraquecida por causa dessas crises que podem acometer todos nós. Vamos pensar quais são as fontes de crise para a família. Primeiro eu quero destacar é o estresse. O estresse se torna um problema na família quando nós trazemos do trabalho, trazemos do trânsito o nosso estresse para dentro de casa. E começamos a tratar mal as pessoas, a não ter paciência com as crianças, a não ter jeito em casa, porque nós estamos estressados, cansados. Ou seja, são influências externas que chegam à nossa casa. Às vezes as famílias sofrem também por causa de crises financeiras, quando o dinheiro está curto, quando não dá para pagar as contas, quando falta para comprar as coisas. Às vezes falta até para alimentação. E uma família que tem uma crise financeira tem uma crise familiar, porque a falta de dinheiro gera outra dificuldade dentro de casa. E é difícil lidar com isso. Devemos estar prevenidos, porque isso pode acontecer em muitas famílias. Também a família pode ter problemas por causa de enfermidade. Alguém na família está doente, que precisa de atenção, uma enfermidade que demora para tratar, uma enfermidade que se prolonga e toda a família passa a viver em função de cuidar desse enfermo. Mas ainda há um outro problema que pode afetar terrivelmente a família, é a perda de um ente querido. Quando um ente querido falece, a família sofre muito e às vezes acontece que essa pessoa que faleceu seja uma referência, uma pessoa que agrega a família e a família corre inclusive o risco de se dispersar depois disso. A perda pode ser um problema familiar muito sério. A sunamita passou por isso. Em 2 Reis 4, a Bíblia narra a história dessa mulher. Ela morava com seu marido na cidade e sempre o profeta Eliseu passava por lá. E ela, com muito amor, resolveu fazer um quarto para ele lá em cima da sua casa. E toda vez que ele vinha, ele descansava lá. E Eliseu viu que Sunamita não tinha filhos, e ele orou por ela e Deus deu um filho a Sunamita, que foi algo com certeza de grande alegria. Mas passado um tempo, esse menino cresceu e foi para a roça, ele foi trabalhar com o pai no campo. Chegando lá, ele teve uma dor de cabeça muito forte e veio a falecer. Com certeza, foi algo devastador na vida de Sunamita, porque era o único filho, aquele filho que veio como presente do Senhor. E essa crise foi muito forte para ela. Mas o que ela fez? Ela não ficou se lamentando, ela não ficou revoltada,
ela lembrou do homem de Deus e ela foi atrás dele. Ela foi atrás de Eliseu e Eliseu veio à casa de Sunamita, orou e o menino voltou a viver. Ela buscou ajuda no lugar certo, ela teve naquele momento uma atitude proativa, uma atitude de busca de soluções. Dependendo de como nós reagimos diante de uma crise, nós podemos enfraquecer a família ou fortalecer a família. Veja, é muito importante como nós reagimos, a forma como lidamos com a crise que pode ocorrer, que vem sobre a nossa família. Nossa atitude faz toda a diferença. Como nós nos comportamos, o que nós fazemos? Por exemplo, se uma pessoa age de maneira egoísta no meio de uma crise de família, ela enfraquece sua família. O egoísmo enfraquece toda a família. A pessoa egoísta só pensa em si mesma, só pensa no seu lado, só pensa nos seus interesses e não se preocupa com os outros, não cuida dos outros, não ajuda os outros. O egoísta não ajuda a família a ficar bem. Pelo contrário, o egoísta enfraquece a união da sua família. E se alguém age com egoísmo, a crise vai causar um enfraquecimento da família. Mas há também aquelas pessoas que são impacientes, que não têm paciência uns com os outros, pessoas que querem respostas imediatas, querem tudo pronto na hora. Imagine alguém, por exemplo, que tem um relacionamento complicado, quando tem uma dificuldade de relacionamento com marido e esposa, e eles conversam e as coisas não se resolvem na hora. A pessoa impaciente quer resposta na hora, quer prontidão. Nós estamos acostumados a chegar no caixa eletrônico com um cartão, retirar dinheiro na hora. Estamos acostumados a pegar o celular e acessar a internet rápida, veloz. Estamos acostumados a comprar comida pronta no fast food. Nós estamos acostumados a ter respostas imediatas em todo lado. E queremos, às vezes, que a família também seja assim. Mas as pessoas não são como máquinas. As pessoas não são assim. As pessoas precisam de tempo e nós precisamos exercitar a paciência na família para que esse tempo ajude as pessoas a ter a resposta que não vem assim de imediato. Então, quando as pessoas são impacientes, a família enfraquece mais. Mas há ainda uma outra fonte de problema que pode enfraquecer a família, que é quando as pessoas são utilitaristas. Utilitarista é aquela pessoa que age sempre usando as pessoas. Usa as pessoas para resolver seus problemas, usa as pessoas para atender suas necessidades, usa as pessoas para que lhe é útil. E quando as pessoas já não são tão úteis mais, esquece, descarta e até rejeita. Quando alguém na família age com esse sentimento de utilitarismo, essa pessoa é individualista, essa pessoa descarta os outros e não ajuda a família a permanecer unida. Pelo contrário, uma crise familiar com alguém sendo utilitarista vai enfraquecer mais a sua família. A Bíblia fala sobre isso e nos ensina a fazer com os outros aquilo que nós queremos que os outros façam conosco. Está em Mateus 7,12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque essa é a lei e os profetas. Quando as famílias agem de maneira certa, elas se fortalecem. Ao invés de enfraquecer, quando fazem as coisas direito, podem sair mais forte de qualquer crise familiar. Você quer ter uma família saudável, uma família fortalecida? Então, tudo isso começa lá no início. Se você ainda é jovem, se você é solteiro e está buscando a companheira, se você é viúvo, você precisa desde já buscar no Senhor essa pessoa para construir uma família lá da base, realmente dentro da vontade de Deus. Eu me lembro quando eu era menina ainda, eu aprendi a orar para Deus me dar um companheiro. E durante toda a minha adolescência, minha juventude, eu orei, pedindo a Deus que afastasse de mim os homens maus e me desse um companheiro que viesse dele, do Senhor. E graças a Deus eu fui atendida e eu pude achar essa pessoa no meu marido. Deus me deu como um presente, resposta da minha oração. E eu também fiz isso quando eu tive meus filhos. Como deu certo para mim, eu queria abençoar meus filhos. E desde eles pequenos eu comecei a orar para Deus preparar um bom marido para minha filha e uma boa esposa para o meu filho. E Deus foi fiel, e Deus ouviu minha oração. E hoje eu posso ter a alegria de ver meus 2 filhos casados com pessoas muito boas, e estão felizes, estão servindo a Deus junto. Isso é uma grande alegria para o nosso coração. E assim fez Abraão também. Quando Isaac estava na hora de casar, em Gênesis 24, conta essa história. Ele não deixou que Isaac casasse com uma pessoa ali daquela região, porque eram pessoas que não amavam a Deus. Ele mandou que fosse lá na terra dele, e lá achasse uma companheira para Isaac, uma esposa para Isaac.
e eles acharam Rebeca, uma menina que amava o Senhor, que temia o Senhor. E ela foi a esposa de Isaac. Então, para começar a ter uma família saudável, você que ainda não é casado, pense nisso. Busque agora escolher dentro da vontade de Deus aquele que vai ser seu companheiro, aquela que vai ser sua companheira. Os casados sabem que é trabalhoso manter um bom relacionamento. É trabalhoso porque temos que investir no nosso relacionamento. Investir no casamento, investir na relação para que ela possa ser cada dia melhor. Não podemos simplesmente achar que não tem jeito, desistir. Devemos trabalhar para melhorar cada dia a relação que pode melhorar. Não existe nenhum casamento bom demais que não possa ser melhorado. Não há nenhum casamento ruim demais que não possa ser trabalhado. Nós temos que aprender a acreditar e investir de nós mesmos no casamento. Às vezes você tenha alguma dificuldade. Alguns casais passam por dificuldades e acham que é hora de desistir. Então, essa é a hora de buscar ajuda. Busque ajuda do seu pastor, aconselhamento, busque em oração. Talvez tenha algum casal, alguma família que você confie para conversar, mas não se isole, não fique orgulhoso, se fechando. Com humildade você vai ser ajudado e vai querer então achar uma força para superar a sua dificuldade. Qualquer casal pode passar por dificuldade, mas deve procurar ajuda quando isso acontecer. Eu gosto muito de lembrar de uma coisa que eu aprendi no livro de Gary Chapman, que é As 5 Linguagens do Amor. Ele fala que cada pessoa, desde a sua infância, tem dentro de si um tanque do amor, que ele deve ser abastecido. Os pais devem abastecer o tanque de amor dos filhos, e quando crescem, os filhos vão se tornar maridos e as filhas esposas. Então, um deve abastecer o tanque de amor do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Então, querido, querida, quando você olhar para sua esposa, quando você olhar para os seus filhos, quando olhar para o seu esposo, lembre-se disso. Cada um deles tem um tanque de amor dentro de si que tem que ser abastecido com o quê? Com amor. Então, as palavras carinhosas, os elogios, os incentivos, as palavras que vão motivar, vão fazer o quê? Encher esse coração de amor, abastecer o coração de amor. Os gestos de amor, as atitudes de amor vão encher esse coração de amor, abastecer com amor. E ao contrário, as palavras ríspidas, as atitudes agressivas vão esvaziar esse coração, esse tanque de amor. Então, se você quer ter uma família saudável, abasteça com amor aqueles que moram com você, a sua família. O tanque de amor da sua família não pode ser esvaziado, pelo contrário, ele tem que ser abastecido dia a dia. Nunca desista do seu cônjuge, nunca desista do seu casamento, nunca desista da sua família. Ainda que possa passar por tempestades, momentos difíceis, não desista, porque a solução não é separação, não é divórcio. Pelo contrário, a Bíblia diz que Moisés permitiu dar divórcio por causa da dureza do coração das pessoas. Mas se você tem um casamento que é misto e um dos dois não é temente a Deus, o apóstolo Paulo aconselha lá em 1 Coríntios 7 que não deve se separar por causa disso, a não ser que essa pessoa queira se separar, queira ir embora. Ou também pode ser que seja um caso de uma relação abusiva, de violência, mas não deve querer se separar só porque a pessoa não é temente a Deus, porque a Bíblia diz que essa pessoa que não é santa vai se santificar, vai ser santificada pelo relacionamento com uma pessoa que é santificada a Deus. E Paulo diz assim, quem sabe seu marido ou sua mulher não vai se converter ao Senhor por causa disso, dessa relação. Com esperança, nós não vamos desistir das pessoas, mesmo que elas não sejam tementes a Deus. Vamos pensar que todo relacionamento é uma oportunidade de abençoar a vida do cônjuge. Amém. E como fazer? Diante de tudo isso, como fazer para manter a nossa família saudável? Então, nós separamos algumas coisas importantes que eu posso fazer, eu devo fazer, que o Wilson deve fazer e que você também deve fazer para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos. A primeira coisa que nós queremos destacar é mantenha o diálogo dentro de casa. As coisas que você sente, as coisas que você pensa, seus sonhos, seus anseios, suas opiniões, todas elas devem ser explanada na família. Sua família tem que conhecer o que você pensa. Então, o marido, ele precisa conhecer o que está no coração da esposa, a esposa precisa conhecer o que está no coração do seu esposo, dos filhos. Então, só com diálogo. Ninguém pode adivinhar o que está no seu coração, mas você deve falar. Um deve comunicar.
dentro de casa, uma coisa importante para que seja um relacionamento saudável é a boa comunicação. Lembre-se sempre que quando nós colocamos nas mãos de Deus, Deus cuida, Deus não nos abandona. Deus está pronto a nos abençoar, mas nós devemos cuidar uns dos outros. O cuidado uns dos outros é muito importante. E não é apenas o pai ou a mãe que tem que cuidar. Todos devem cuidar uns dos outros. Os filhos devem cuidar de seus pais, o marido deve cuidar da sua esposa, a esposa deve cuidar de seu marido. E esse cuidado inclui grande responsabilidade. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, Paulo diz assim, olha, mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Veja, nós temos a responsabilidade de cuidar da nossa família. E quando a gente não cuida, isso é um mau testemunho. E diz o apóstolo Paulo que nós nos tornamos pior do que os infiéis. Esse cuidado nós devemos mostrar com a prática do amor cristão. Romanos capítulo 12, verso 9, Paulo diz assim, o amor seja não fingido, amai-vos cordialmente uns aos outros. O amar cordialmente é amar com alegria, demonstrar nosso afeto, nosso carinho, tratar bem as pessoas de casa. O amor ser não fingido, ou seja, esse amor é a nossa prática, o nosso exercício. Porque há pessoas que tratam melhor os de fora do que os de casa. Conheço gente que trata muito bem os seus colegas de trabalho, os seus amigos lá fora e tratam mal os seus filhos. Nós devemos aprender a ser gentis uns com os outros dentro de casa. Essa é a maneira que temos de cuidar uns dos outros. Uma coisa muito importante também dentro da família saudável é a cooperação. A família tem que ser parceira. Parceira na hora de controlar e administrar os seus recursos financeiros. Não existe dinheiro do marido, dinheiro da esposa, dinheiro dos filhos. Eu penso que todo recurso da família precisa ser administrado bem pela família. Todo mundo precisa cooperar. Não é um só que tem que arcar com tudo, mas se todos têm dinheiro, se todos trabalham, têm salário, então todos devem cooperar, dividindo as contas, tentando administrar para que a casa tenha uma boa provisão. Outra coisa também é a parceria na casa. Todos podem ajudar. Os filhos podem ajudar a mãe, porque na verdade nem é ajudar a mãe, porque a casa é de todo mundo. Se é casa de todo mundo, por que a gente tem só a mãe fazer? Não. O pai, a mãe e os filhos, todos podem ajudar um pouquinho para que a casa tenha ordem. Um pode ajudar limpando uma coisa, limpando a cozinha, lavando a vasilha, limpando o banheiro, varrendo uma casa. Se cada um fizer uma parte, a casa vai ficar em ordem e vai haver parceria. E é tão gostoso quando a gente encontra famílias que tem parceria, não só no dinheiro, mas parceria também na administração da casa. Isso ajuda uma família a ser saudável. Mas para que a família seja realmente saudável, a vida espiritual é o mais importante. Precisamos zelar mais pela vida espiritual da família. Então, quem sabe desligar um pouco a televisão, parar de ouvir notícias ruins, notícias de violência, para ter um tempo maior para um culto doméstico, para orar juntos, para ler a Bíblia, para conversar sobre as coisas espirituais, quem sabe ouvir uma boa mensagem pela internet, mas precisamos valorizar o culto doméstico como uma experiência de crescimento, é a experiência que fará a família mais dependente de Deus, mais próxima de Deus. E nós vivemos alguma experiência assim, quando passamos algumas dificuldades, algumas crises, e Deus nos abençoa e nós nos fortalecemos mais. É verdade. Quando a família busca em oração e também através da palavra de Deus, as crises vêm, mas a família sai fortalecida. Eu lembro de várias situações. Nós temos 35 anos de casados. E nesses 35 anos, muita coisa aconteceu. Muita coisa boa. Mas muita coisa que veio como luta e que, graças a Deus, nós vencemos porque nós buscamos no Senhor juntos. A crise não nos dividiu, pelo contrário, nos uniu. Eu lembro quando nossa filha estava terminando a faculdade, ela chegou em casa passando mal e logo depois foi para o médico e o médico internou imediatamente porque ela estava com a síndrome muito rara. E aquilo foi algo devastador para nós, mas nós buscamos ao Senhor em oração e nós ficamos naquele hospital 23 dias e depois em casa continuou o tratamento. A igreja orando, os amigos orando e nós juntos, sempre dividindo, orando juntos, buscando no Senhor. E nós vencemos. Hoje já se passou mais de 10 anos dessa situação.
Eu lembro também quando meu filho, na época, estava na adolescência, alguns amigos dele saíram da igreja e ele ficou muito, assim, tentado a sair também, ficou meio desanimado. E eu busquei muito a Deus, meu esposo buscou muito a Deus, nós abraçamos nosso filho e nós não permitimos que ele saísse, nós não permitimos que o diabo tocasse na vida dele. Por quê? Porque ele foi consagrado ao Senhor quando criança. E nós falávamos isso com o Senhor. E foi uma luta muito grande espiritual. E eu louvo a Deus quando eu olho para o meu filho hoje já casado, servindo a Deus, firme nos caminhos do Senhor. E eu louvo a Deus porque aquela força eu só pude ter, meu marido só pôde ter porque nós estávamos juntos em oração. Quantas lutas, problemas financeiros nós já passamos, tantas coisas nós já passamos, enfermidades em mim. Recentemente eu tive que fazer 2 cirurgias, uma atrás da outra, mas graças a Deus nós vencemos. E eu penso que o que foi forte, o que realmente nos fortaleceu, foi que nós estávamos buscando juntos ao Senhor como família, eu, meu marido e meus filhos. Em todas essas lutas, a nossa família buscou junto, buscou a vitória junto e alcançou a vitória junto. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa promessa de Jesus é atualíssima, ela é para a sua família agora, hoje, para a sua família ser forte, ser saudável, para a sua família superar qualquer crise que possa vir. Nossa oração é que Deus abençoe a sua família e a faça vitoriosa em nome de Jesus. Deus abençoe vocês que estão nos ouvindo nesse momento. Receba o nosso abraço. Amém. Amém, glórias a Deus. Que o nosso Deus possa ter falado profundamente aos nossos corações e possa continuar abençoando a vida do pastor Wilson Fernandes. Aonde quer que ele esteja, o Senhor possa estar com ele e toda a sua família. E neste momento nós estaremos passando para o momento família. Juntos lado a lado, andamos com Jesus, expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você. Barreiras em meu ser, eu sou livre para amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa minha irmã. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um. Paz do Senhor, irmãos, saudades de todos. E estou aqui hoje para dizer
como estamos passando isolamento social nesse período de quarentena, o que tem trazido de positivo para a nossa família. E eu posso dizer que, para minha família, eu e Ailton, nós temos usado esse tempo, que tem sido algo, né, novo para nós. Estamos usando esse tempo para estarmos mais juntos, fazendo coisas que antes não poderíamos fazer, como tomar um café da manhã juntos, almoçarmos juntos. Então nós estamos fazendo isso hoje. E também para fixar aquela ideia de companheirismo mesmo, né? Porque hoje eu continuo trabalhando, estou trabalhando em casa e Ailton está com contrato suspenso. Então aí entra aquela divisão, né, de tarefas. Eu preciso do apoio dele para ele me dar uma ajuda nas tarefas de casa, enquanto eu tenho meu horário a cumprir, minhas tarefas a cumprir de trabalho. Então ele tem me ajudado nessa parte. E também de estar um ajudando o outro naquele momento de que bate aquela dúvida, aquele pensamento, como será, depois que acabar, como que vai ser. E aí então é um dando palavra de incentivo para o outro. E assim nós temos passado os nossos dias. E sempre na confiança, né, de que isso vai passar e que o amanhã Deus vai prover. Viver o hoje confiando no Senhor. Essa é o que nós temos passado nessa quarentena. Amém. Vamos continuar adorando ao nosso Deus. Estaremos cantando cânticos juntos. Que mesmo nós distantes uns dos outros, nós possamos estar juntos adorando ao nosso Deus, o glorificando em espírito e em verdade. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos unir, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Não há nada que possa
muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Muito mais do que o homem já viu. E assim, queridos irmãos, nós estamos chegando ao final deste culto, a abertura da Semana da Família. E a nossa oração é que todos os atos deste culto tenham falado ao seu coração. Os louvores, o texto lido e também a palavra pregada pelo pastor Wilson Fernandes. E aqui, mais uma vez, registro a minha gratidão ao pastor Wilson, a sua esposa Sandra, pessoas tão queridas, pessoas que são muito amigas da minha família. Que Deus assim nos abençoe e nós estaremos orando, encerrando assim o culto dessa noite. Oremos ao Senhor. Obrigado, Deus, obrigado pela abertura da Semana da Família. Continue, Senhor, ao longo dessa semana a falar aos nossos corações, usando todos os preletores, usando cada um dos teus filhos, para a honra, glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém.